Se você é fã de alguma das versões de A Escravizaura, esse vídeo é para você. Uma das adaptações vai ganhar uma sequência baseada em uma obra literária, que é considerada a continuação oficial do clássico de Bernardo Guimarães. Quer saber qual delas? Então fica comigo até o final desse vídeo. Hoje eu quero convidar você a desbravar comigo uma das histórias mais impactantes da teledramaturgia brasileira. Eu estou falando de Escravizaura, um dos maiores clássicos televisivos, protagonizados por Edwin Luiz e ela, Lucélia Santos, um dos maiores atores brasileiros. Mas antes eu gostaria de me apresentar. Sou Vandy Lomonier, sou ator e dublador e hoje vou narrar atos e feitos dessa brilhante história marcante, trazendo também alguns burburinhos e polêmicas envolvendo a Escravizaura. Elvira, a filha de Escravizaura. 46 anos depois, essa protagonista chega com dilemas enfatizadores. Uma história que promete emocionar, escrita pelas mãos talentosas de Will Moretti. Trazem os mesmos dilemas vividos pela mãe e agora pela filha. Porém, estar no centro de uma polêmica. A cronologia casa perfeitamente com a história. A Globo mantém o desejo imenso de fazer essa releitura, trazendo para as novas gerações. Mas a Record não quer ficar para trás. Também mantém de pé o desejo de ter a releitura. Mas como eu já falei, a Record não quer ficar para trás. Em 2004, feito o remake de Escravizaura, Bianca Rinaldi teria que ser envelhecida. Mas claro que isso não agradou os fãs. Envelhecer a atriz para ser uma possível mãe ou depois avó não seria mais contundente ou apropriado. Você concorda com isso? Essa novela é tão poderosa que deixou os laços do trabalho muito fortalecidos entre Lucélia Santos e Edwin Luiz. O casal de atores maravilhosos mantém uma relação de amizade até hoje. Claro que a novela trouxe feitos memoráveis para a nossa teledramaturgia. As duas principais adaptações televisivas da Escravizaura, produzidas pela Globo em 1976 e pela Record TV em 2004, apresentaram aos telespectadores interpretações distintas da história e dos personagens. A versão da Globo, estrelada por Lucélia Santos como Isaura, tornou-se um fenômeno nacional. A interpretação de Santos de Isaura como uma mulher delicada, porém determinada, conquistou o coração dos brasileiros. O elenco de apoio, com Rubens de Falco como o cruel Leôncio e Edwin Luiz como o heróico Álvaro, solidificou ainda mais o lugar da série na história da televisão. Tarde, em família, assistindo a novela, inesquecível. Já a adaptação da Record TV, com Bianca Rinaldi como Isaura, buscou apresentar uma visão mais moderna do clássico. Rinaldi trouxe uma força para o papel, enfatizando a força e a resiliência de Isaura. O elenco de apoio, incluindo Leopoldo Pacheco como Leôncio e Theo Becker como Álvaro, também ofereceu atuações convincentes. Embora não tenha alcançado o mesmo nível de popularidade que sua antecessora, a versão da Record TV trouxe uma nova perspectiva para a história para uma nova geração. Agora uma polêmica. Recentemente a Globo recebeu uma sinopse de um suposto autor que havia enviado uma sinopse de uma novela, o que seria A Filha da Liberdade. Só que tudo não passaria de uma contrafacção, até porque o Will Moretti é o verdadeiro autor da obra, A Filha de Isaura. Foi ele responsável por escrever a obra e também premiado por ela. E na categoria Relevância, o ganhador do prêmio Asas de Ouro 2023 é Elvira, filha de Isaura, Will Moretti. Parabéns. Muito obrigado. Gente,
Eu tô de pernas bambas. Muito obrigado, gente. Elvira, a filha de Isaura, já foi abraçada pelo público, tornando Will Moretti querido entre os leitores apaixonados pela obra de Escrava Isaura. Escravas não gostam de tocar piano para divertir os convidados dos seus senhores. Quer dizer que gostaria de ser livre? Gostaria. Gostaria muito de ser livre. Gostaria de ver livre todos os escravos. Acho que o cativeiro é o que de mais injusto já aconteceu em toda a história da humanidade. Ainda sobre Escrava Isaura, eu quero falar de uma protagonista importantíssima dessa história, a Fazenda, aonde deu início a essa linda história de amor, mas também de uma luta, a luta contra os escravos, a abolição. A Fazenda, que foi visitada pela poderosa TV Globo, em parceria com Will Moretti. A herdeira desta fazenda maravilhosa abriu suas portas emocionada para que a TV Globo pudesse fazer uma expedição. Juntamente com Will Moretti, ele que sabe tudo sobre Escrava Isaura, contou todos os feitos, os enredos e principalmente mostrou os lugares mais fantásticos da fazenda, aonde foram gravadas cenas importantíssimas para a teledramaturgia brasileira. A novela, que foi exportada internacionalmente para muitos países, tem muito que ser recontada e revisitada por novas gerações. Confira junto comigo. Mas a minha ligação com essa fazenda tem muito a ver com o meu fanatismo pela Escrava Isaura, sim. Bateu curiosidade. Quantos anos você tem, cara? Eu tenho 33 anos. Não era nascido igual a gente. De onde veio esse amor pela novela? Foi num programa especial que a Globo fazia, falando sobre 50 anos de TV no Brasil. E em um determinado momento a Lucélia Santos apareceu ao lado de réplicas dos vestidos da Isaura. Este foi o vestido que eu mais usei em A Escrava Isaura. É uma sensação indescritível. Eu ouvi e falei, quero saber quem é a Escrava Isaura. E aí, como que você embarcou nessa história? Primeiro veio da biblioteca da escola, porque a reprise da novela não chegava nunca. Então de Lucélia você foi pro livro. Exatamente. Romance de Bernardo Guimarães. Que deu a origem à Escrava Isaura. E a gente está num local muito importante da Fazenda Jureia, que na novela é chamada de Fazenda Santa Cruz. Aqui, esse caminho, a gente vê com cenas da novela uma carroça puxada por bois que vem trazendo escravizados para trabalhar, né, na fazenda que era de plantação de cana-de-açúcar. Agora podem descansar um pouco e beber água. Daqui a alguns minutos eu vou levá-los para a plantação e mostrar o serviço. Podem descer! Depressa! O personagem André, principal da novela... Haroldo Oliveira. Exatamente. E ele é recebido pelo feitor da fazenda, que era o grande Isaac Bradavi, né, que interpretava o feitor Francisco. Que era um cão, né? Carrasco. Quantas vezes você já assistiu Escrava Eu já Isaura? perdi as contas de verdade. Tem alguma Que a explicação? novela te toca tanto? Representa a luta, né? Luta pela liberdade de um modo geral. Ela e todos os escravizados, né? Um momento de muita dor. Talvez a imagem da Isaura, né, como uma mulher branca, ocupando o lugar de uma mulher preta, como na história, fosse, na verdade, para poder fazer com que o branco se colocasse no lugar do preto e se entendesse a dor do povo escravizado, justamente para fazer o branco, a branca, a senhazinha da época, se colocar no lugar da Isaura e, talvez entender que crueldade eles faziam, né? Legal o que ele falou. Ele é demais, né? Olha, eu só tenho a agradecer os proprietários, né, que mantiveram essa casa como era há quase 50 anos atrás, né, porque nesse ano, em 11 de outubro, não esqueçam, é sempre o aniversário da novela, né, dia 11 de outubro, e esse ano, 49 anos, quase uma data redonda aí.
A obra A Filha de Isaura está no centro de uma polêmica disputada entre a gloriosa Globo e a audaciosa Record TV. A Globo, que em 1976 escreveu uma de suas novelas mais fantásticas, A Escrava Isaura. E a Record, que fez um remake audacioso em 2004, estrelado por Bianca Rinaldi e Tel Becker. E da Globo tendo como Lucélia Santos, uma das suas maiores atrizes de sua geração, e Edvin Luiz, como par romântico dessa grande diva, nessa novela que marcou gerações. Eu disse, marcou gerações. Um trabalho primoroso feito por Edvin Luiz e Lucélia Santos fez com que o laço entre os atores estivesse até hoje fortalecidos. Quase 50 anos depois, o poder da amizade das artes cênicas desses dois grandes atores maravilhosos da nossa teledramaturgia. Lamentavelmente, não podemos dizer o mesmo de Bianca Rinaldi e de Tel Becker. O ator, deselegantemente, há alguns dias veio à internet dizer absurdos sobre a atriz, o que de fato não agradou os fãs dessa segunda versão da novela. Não queremos prolongar o ato, e nem tampouco deixar a atriz constrangida. Antes de encerrarmos esse bate-papo maravilhoso sobre a teledramaturgia brasileira e a obra de Escrava Isaura, paira uma dúvida aqui na minha cabeça. Globo ou Record? Quem será responsável por reescrever essa obra fantástica, trazendo anos e anos depois? É uma dúvida que todos nós gostaríamos de saná-la, não é verdade? Só que nem tudo são flores. Uma dúvida paira no ar. Será que Lucélia Santos aceitaria o convite de revisitar a obra? Será que Lucélia Santos aceitaria o convite de, quem sabe, fazer as pazes com a TV Globo? Ela que trava uma guerra judicial por questões também de autoria da obra. Nós, fãs, adoraríamos ver essa grande atriz de volta ativa do seu ofício. Ela que sabe o que está fazendo em cena, fantástica. Desejamos que as pazes sejam feitas logo. Agora, uma seguinte pergunta para você. Você já imaginou ter de volta esse brilhante ator às telinhas, Edvin Luiz, revivendo a pele de Álvaro? Acontece que o ator já manifestou desejos e vontades de revisitar essa história maravilhosa. E a maravilhosa Bianca Rinaldi também, fazendo a mãe de Elvira. Seria fantástico revisitarmos essa obra e nos deliciarmos da nossa literatura brasileira. Fica aqui o meu apelo à TV Globo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme para você. O meu abraço e viva a teledramaturgia brasileira. Viva a obra de Will Moretti. Viva Lucélia Santos, Edvin Luiz. Viva a Escrava Isaura. Um beijo.